Olá a todos e a todas. Olá, Melanie, muito obrigada por aceitar o meu convite. Já nos conhecemos aqui há 4 anos? Quando é que nos conhecemos no curso? Talvez, está a fazer agora 4 anos, talvez, sim. Foi quando eu voltei de França, portanto eu estou agora a fazer 4 anos que voltei, portanto sim. Mas, eu acho que quando você fez o curso ainda estava vivendo em França e voltou logo depois. Não, eu quando fiz o curso consigo, eu tinha acabado de voltar, sim. Foi talvez em setembro, outubro, por aí, eu tinha voltado em agosto, foi passado muito pouco tempo, sim. Mas já cá estava. Então, foi um prazer te ter no curso RPA e agora misturando, conjugando, né, a cinesioterapia com a osteopatia, Sim. que eu acho que faz todo sentido. Sempre digo, mesmo que eu tenha minha técnica, uma única técnica nunca vai ser suficiente para tratar todas as patologias. O que a gente tem é que abrir a mente e pensar, e temos que ser mais críticos. E a osteopatia é uma coisa que eu adoro, mas nunca fiz curso e entendo muito pouco. Por isso, a aula vai ser daquelas aulas que eu escolho pelo que eu quero aprender. Assim, Boa! então... Há muita coisa para se dizer sobre a osteopatia, não é? E eu, claro que fiz sem som, não? Estão-me a ouvir? Não, está-me a ouvir, Laira? Espera aí. Estou sem som. Não, eu te ouço. Eu é que não estou a ouvir, então. A mim? Agora já estou. Sim, Okay. agora já estou. Ok. Se em algum momento eu ficar sem som, avisa, porque realmente pode haver aqui alguma... Não se preocupe, qualquer coisa eu ligo no seu telefone. Ok, daí vou colocá-lo aqui ao lado. Mas estava aqui a dizer que, pronto, tentei fazer um apanhado dos principais princípios da osteopatia, porque eu também não sei quem é que nos vai estar a ver e que conhecimentos de base tem ou não tem, e vou tentar ser sucinta e trazer, não é, principalmente, que se perceba em que é que a osteopatia, não é, pode intervir e eventualmente complementar o tratamento de fisioterapia, porque eu sou osteopata, mas eu também sou fisioterapeuta, como a Laira sabe, não é? Então eu atuo, eu não sou nem uma coisa nem outra, não é? Eu costumo dizer que eu sou a junção das duas coisas e eu não sei se o que eu faço no meu dia a dia é mais osteopatia, se é mais fisioterapia. Eu acho que é um conjunto, não é? No fundo, nós somos o conjunto daquilo que vamos adquirindo, não é? E que vamos aprendendo. E foi muito bom, obrigada por me ter convidado, me ter desafiado, Laira. Eu que agradeço. Feito. Não, é sempre um desafio e quando me convidou pensei assim, caramba, o que é que eu vou dizer? Porque há tanta coisa para dizer, não é? Como é que eu vou resumir isto numa apresentação? Mas pronto, olha, espero que gostem e que traga algo de novo. Tenho certeza que vamos adorar. Pronto, quando puder começar, Pode começar. Ok, então só para dar aqui um contexto, não é, à nossa conversa. Então eu sou fisioterapeuta e antes de enverdar neste mundo da uroginecologia, eu comecei por tirar o curso de fisioterapia, não é? Pronto, e comecei a trabalhar, acabei o curso de fisioterapia, comecei a trabalhar na área da musculoesquelética. E essa área foi o que gostei de todas, na verdade, eu trabalhei em todas as áreas, mas mais me motivou foi a musculoesquelética e por isso decidi trabalhar há 2 anos no curso da osteopatia. E o curso da osteopatia, só do 4º ano, da osteopatia, o 4º, já não sei, é que nós estamos a falar de sistema ginecológico. Já muito e percebi que me dizia muito e que me motivava particularmente,
com muitas dificuldades à mistura, porque para trabalhar no mundo da uroginecologia, eu acho que há coisas que são essenciais para trabalhar em qualquer área, que é ser-se apaixonado por essa área e gostar-se muito e estar-se disposto a passar toda uma vida, não é, a trabalhar nisso, e nesta área em particular eu acho que uma das grandes dificuldades que existem é nós lutarmos contra os nossos próprios medos e os nossos próprios tabus, não é? E então trabalhar com a intimidade das pessoas, de certa forma, também é desconstruirmos a nossa própria intimidade. E eu percebi que gostava muito, mas não comecei logo a trabalhar nessa área, ou seja, aprendi técnicas, inclusive técnicas internas de mobilização do útero e de tratar lesões mais viscerais, né, que é o que a osteopatia se vai focar mais. Mas depois, entretanto, acabei o curso e isso já estava em França nessa altura, e em França a reabilitação do pavimento pélvico está bastante mais avançada do que cá em Portugal. E então trabalhei com uma colega que trabalhava nessa área e percebi que realmente era algo que me despertava muito interesse, e decidi então enverdar por o primeiro curso de uroginecologia que ainda fiz em França. E depois, entretanto, voltei para Portugal e depois fiz o curso com a Laira, do RPA, o RPP, e fiz uma série de outras formações nesta área, e tenho então tentando complementar os conhecimentos de fisio e os conhecimentos de osteo. Mas eu acho que uma das grandes vantagens de ter feito primeiro osteopatia antes de ter enverdado na reabilitação do pavimento pélvico foi esta visão global que nos dá a osteopatia. A osteopatia dá-nos uma visão sistémica do corpo, não é? E eu acho que isso foi muito bom, porque eu nunca olhei para o pavimento pélvico como sendo só o pavimento pélvico. Eu sempre integrei o pavimento pélvico com todo o resto dos sistemas. E talvez eu acho que se eu tivesse que dizer qual é que é a minha mais-valia face a outros profissionais, todos nós temos a nossa, não é? Eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu acho que o que me distingue mais o meu trabalho é isso, é eu olhar para o panorama geral do paciente sempre, não é? E tentando perceber porque é que alguma coisa em algum momento despolutou uma disfunção do pavimento pélvico, ou uroginecológico, ou o que seja, não é? E então, só para dar aqui um bocadinho um contexto do que é osteopatia. Portanto, a osteopatia surgiu com um senhor que se chama Andrei Taylor Still, que viveu entre os anos 1828 e 1917, e esse senhor, ele é chamado o pai da osteopatia, e ele era filho de um senhor que era pastor e que também exercia medicina. E então ele sempre se interessou muito pela anatomia e pela medicina, não é? E inclusive ele dissecava os animais do pai para aprender anatomia. Ou seja, ele inicialmente não havia sequer escolas de medicina, mas ele começou a estudar medicina por ele próprio, e entretanto enverdou num colégio e depois numa universidade de medicina e tirou o curso de medicina. Isto foi na América, né? Estados Unidos. E então ele exercia medicina convencional e um dia, quer dizer, ao longo da vida dele ele foi encontrando alguns desafios para os quais ele não conseguia encontrar resposta com a medicina convencional, e o maior desafio de todos foi o facto dele ter perdido a mulher e 3 filhos com uma meningite. E nessa altura ele ficou muito desiludido com a medicina convencional e queria e de como nós poderíamos potenciar a nossa saúde ao invés de nos preocuparmos apenas em curar a doença. E então começou a estudar formas alternativas de medicina e tentar, pronto, então procurar mais a razão do porquê, não é? O porquê das coisas. E então começou a procurar quais eram as relações das lesões e das disfunções musculoesqueléticas com os outros sistemas, ou seja, se havia relação. E chegou à conclusão que sim, não é? E a osteopatia significa osso é osteon mais patos, osteon que é osso e patos que é sofrimento, que na junção seria sofrimento do osso, e isso dá a entender
que a osteopatia trata essencialmente lesões ósseas ou musculoesqueléticas, mas na verdade não. Na verdade é o impacto o impacto que uma lesão noutro sistema possa ter no sistema musculoesquelético e nomeadamente no osso ou no músculo, né? E então a osteopatia baseia-se em 4 princípios fundamentais. O corpo é uma unidade, a autocura, a estrutura governa a função e a lei da artéria. O que é que isso significa? O corpo é uma unidade, significa que nós em osteopatia vemos sempre o corpo como um todo. Ou seja, nós não olhamos para o paciente como uma patologia ou uma doença, né? E um sintoma. Nós olhamos para a globalidade e o que nós tentamos sempre encontrar é precisamente o porquê daquela doença se ter desenvolvido, não é? O que é que levou a, não é? Mas no conjunto da pessoa, não é? No conjunto da pessoa em termos físicos, em termos emocionais, em termos biopsicossociais, não é? E então é isso, o corpo é uma unidade, não é uma perna, não é um útero, não é uma bacia, não é uma lombar, não é? É uma unidade. Depois o segundo princípio é a autocura, ou seja, o que é que nós osteopatas acreditamos é que efetivamente nós temos a capacidade, o nosso corpo quando está em equilíbrio e ele tem a capacidade de lutar contra os desafios que possam aparecer, não é? O nosso sistema imunitário, se estiver em equilíbrio, consegue efetivamente lutar contra algum tipo de inflamação ou micro-organismo que nos possa invadir. Quando estamos em equilíbrio, quando nós não estamos em equilíbrio, efetivamente aí começam a aparecer as lesões, não é? E portanto o que nós procuramos é dar à pessoa o equilíbrio que ela necessita para se autocurar, não é? E a estrutura governa a função. Este princípio baseia-se no facto de que se uma estrutura não está bem, a sua função vai estar comprometida. Isso parece-me bastante lógico, não é? Se nós pensarmos num útero, não é? Se um útero não estiver bem, por algum motivo tem alguma aderência, não é? E ele não vai exercer bem a sua função. E talvez engravidar, por exemplo, seja mais difícil, não é? Ou a mesma coisa para um ovário, ou a mesma coisa para outro órgão qualquer, ou outra estrutura qualquer. E por fim, o quarto princípio seria a lei da artéria. E o que é que a lei da artéria significa? Significa que, e isso é uma das grandes buscas do André Schfield, que era qual é que é a importância da artéria? Nós para o nosso corpo estar bem, nós temos que estar bem vascularizados. Se a vascularização não for boa, uma estrutura nunca vai poder estar em equilíbrio, nunca vai poder estar bem. E então é importante para nós osteopatas garantir que chega sangue a todas as estruturas do corpo e nomeadamente àquela que está a provocar a disfunção, não é? E o sangue é vida, não é? O sangue é o que permite que cheguem os nutrientes, que cheguem todos os elementos necessários, nomeadamente imunitários, que possam lutar contra as lesões, não é? E que possam permitir que efetivamente a estrutura faça a sua função, não é? E então, para introduzirmos um bocadinho nos conceitos da osteopatia também, eu decidi falar um bocadinho sobre o conceito de lesão metamérica, que é outra coisa que nós temos muito presente, muito em mente. Então, uma metâmara é um segmento transversal da medula espinhal que contém uma aferência e uma eferência de uma raiz nervosa da qual se originam 2 nervos raquídeos. Ou seja, durante o nosso desenvolvimento embrionário, e isto acontece por volta da 3ª semana do desenvolvimento embriológico, vai haver aqui, em termos do embrião, uma organização que chama-se organização rostrocaudal da medula espinhal. E o que é que acontece? Que nós podemos ver aqui no desenho. A mesoderme da placa lateral ou paraxial vai formar um somito, portanto vai formar aqui uma estrutura que se vai dividir em dermátomo, esclerótomo e miótomo. Ou seja, a nossa medula espinhal vai formar 3 regiões e em cada segmento vamos ter
um esclerótomo, um dermátomo e um miótomo. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que... exatamente. Significa que uma metâmara é um segmento da nossa medula espinhal onde vão chegar aferências e onde vão chegar eferências, ou seja, onde a informação vai sair do sistema nervoso central para chegar à periferia e onde a informação da periferia, e onde a informação que vem da periferia, não é? Através das fibras aferentes, vai chegar ao sistema nervoso central. E nós temos metâmaras ao longo de todo a nossa medula espinhal e de cada nível da nossa medula espinhal vai sair informação sensitiva para o osso, para o músculo, para a pele, para a víscera e para as artérias. Ou seja, a nossa metâmara, que é cada segmento da medula espinhal, não é? que se forma, como disse, ainda dentro do embrião, vai se dividir em esclerotoma, miotoma, dermatoma e viscerotoma. E o que é isso? Então, o esclerotoma é o conjunto de ossos e tecidos que são inervados por uma mesma região da medula espinhal. Ou seja, nós temos um mapeamento no nosso corpo ou seja, todas as nossas estruturas ósseas, tecido conjuntivo, articulações e ligamentos têm uma inervação de um determinado nível da medula espinhal. O miotoma é o conjunto de músculos que são inervados por uma mesma raiz nervosa, pelo mesmo ramo ventral de uma raiz nervosa, do nervo espinhal. O dermatoma é a representação sensitiva também de uma raiz nervosa, não é? Portanto, nós temos toda a nossa pele está dividida por representações sensitivas das diferentes raízes nervosas que vêm desse nível metamérico. As nossas vísceras também são inervadas por cada região medular específica, não é? Por exemplo, o nosso estômago vai ser inervado pelo plexo celíaco, e o plexo celíaco tem a sua metâmara vem de T5 até T8, T9, por aí. E no caso das vísceras pélvicas, o viscerotoma vem da região do plexo hipogástrico inferior e vem dos níveis dorsais inferiores e lombares altos, não é? Portanto, ali de T10, T11, T12, L1, L2. Isso são os viscerotoma. E o angiotoma, então, é um conjunto de vasos sanguíneos e linfáticos cuja inervação depende de uma mesma região. Ou seja, as nossas artérias também são inervadas através do nosso sistema nervoso neurovegetativo por um determinado nível metamérico, ou seja, por uma determinada região da nossa espinal medula. E o que é que isto tudo nos vai interessar? Vai nos interessar porque se nós estamos divididos por metâmaras, significa que a informação que chega de um determinado sistema, vamos imaginar de uma víscera, vamos imaginar que temos um útero que está em disfunção, vamos imaginar que temos um útero que está pouco móvel porque tem uma aderência numa faixa, num ligamento. Vamos imaginar que tem uma aderência num ligamento largo, não é? Isso é muitíssimo comum, não é? Por exemplo, por uma cicatriz de cesariana ou por outra razão qualquer. Ele vai estar em disfunção e vai haver ali um estímulo nociceptivo. E esse estímulo nociceptivo que existe ali a nível do útero vai enviar uma informação ao sistema nervoso central, à metâmara correspondente, né? E a nível da metâmara correspondente vai haver uma excitabilidade daquele nível, não é? Vamos imaginar então ali os níveis torácicos baixos e lombar alto. E isso, ao estimularmos, né, através desse estímulo nociceptivo, estimularmos aquele nível da metâmara,
pode levar a que haja uma eferência que se produza não necessariamente naquela víscera, mas em qualquer que pode ser no dermátomo, que pode ser no esclerótomo, que pode ser no miótomo e que pode ser no angiótomo, ou seja, nas artérias, cuja inervação é a mesma que aquela víscera. E isso é o conceito de disfunção somática. Ou seja, a disfunção somática, né, nós podemos olhar para este desenho aqui ao lado e conseguimos perceber, diz-nos precisamente isso, que a presença de uma disfunção a um determinado nível pode dar ou predispor, né, à dor ou a condições alteradas de saúde a outro nível, devido a essa partilha de informação da metâmara, ok? E então, por exemplo, quando nós olhamos aqui para este desenho aqui que eu tenho à direita, nós vemos aqui que temos aqui o desenho de uma coluna, não é? E vemos que, vamos imaginar, por exemplo, uma hérnia, há bocado deu o exemplo do útero, ok? Vamos voltar a pegar nesse exemplo do útero. Temos o útero em disfunção. O útero em disfunção envia informação até à metâmara. Da metâmara, ou seja, daquele nível metamérico, pode sair uma informação eferente, não é? Que pode ser, ou seja, que pode pronunciar-se a nível, por exemplo, do miótomo correspondente. Ou seja, se nós pensarmos que a inervação do útero vem então dos níveis torácicos baixos e lombar alto, isso pode levar a que, através da raiz nervosa, não é? do nervo espinhal, possa se manifestar por um espasmo muscular na zona toracolombar ou lombar. Ok? Ou seja, isso justifica muitas das dores musculoesqueléticas, não é? Há muitas dores musculoesqueléticas cuja origem vem, por exemplo, de uma víscera, e isso dá-se por este tipo de disfunção somática, não é? Pode ser também uma alteração facial, não é? E hoje em dia, o que os osteopatas acreditam, não é? Ou melhor, o que é que a ciência nos tem mostrado mais, não é? É que este tipo de disfunção somática está mais relacionada com o modelo neurofasciogénico, ou seja, a fáscia, o tecido facial, não é? que se tem vindo a estudar muito, não é? Pode ser responsável ou o principal responsável por manter uma disfunção, não é? E vamos voltar a pegar então no exemplo do útero, não é? Temos um útero que está hiperálgico, que está em disfunção, não é? O que é que vai acontecer? Muito provavelmente nós vamos ter dor lombar associada, dor lombar ou toracolombar, e por espasmo muscular e também pela região do dermátomo que lhe corresponde, não é? E se nós pensarmos nos dermátomos, não é? Os dermátomos a nível posterior, não é? Saem ao mesmo nível que a raiz nervosa. E então, nessa zona, o provável é que a própria faixa, não é? A pele esteja alterada, não é? Que a pele esteja mais densa que a faixa, esteja alterada, né? E que isso seja a razão pela qual se mantém uma dor na lombar que pode ser cronificada, né? Porque a partir do momento em que o estímulo nociceptivo dura por mais de 3 a 6 meses, pode ficar crónico, ok? E então, isso que nós chamamos de estado de facilitação medular, ok? Ou seja, há um estímulo nociceptivo e esse estímulo nociceptivo pode vir de uma estrutura qualquer, vai provocar alterações eletrofisiológicas, bioquímicas e metabólicas que vão provocar uma inflamação, naquele nível metamérico, ok? Que vai levar à libertação de mediadores de inflamação, nomeadamente a substância P e o fator de crescimento neural, enfim, entre outros. Isso vai dar origem a um estímulo, uma resposta exagerada daquele nível,
E isso pode levar a uma hiperalgia, que é a sensibilidade daquele nível metamérico. E então é isso que nós podemos ver aqui neste desenho, não é? Ou seja, como do mesmo nível metamérico sai e entra informação de várias estruturas diferentes, no sistema visceral, da pele, do esclerotoma, das artérias, dos vasos linfáticos, do músculo, da víscera, ok? Também pode um estímulo então nociceptivo que vem de uma determinada estrutura dar alterações nas estruturas que são inervadas pelo mesmo nível metamérico por esse efeito de hiperexcitabilidade. Ou seja, a informação nociceptiva chega àquele nível, vai levar a uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso central e dar em resposta a disfunções em estruturas que têm a mesma inervação. E posto isto é uma pequena introdução para percebermos um bocadinho o raciocínio osteopático, claro que eu depois vou vir a tentar trazer isto mais para as disfunções pélvicas. É importante nós percebermos, ou seja, a influência que efetivamente as vísceras pélvicas têm nas disfunções pélvicas, não é? E então, se nós formos a pensar que o controlo visceral tem aferências e aferências, não é? Portanto, em termos de sistema nervoso neuroprotetivo, nós vamos ter vão ser simpático, ok? As eferências vão ser trazidas, ou seja, as informações sensitivas que vêm da vista são trazidas ao sistema nervoso central, ou seja, ao nível medular, através dos nervos simpáticos. O que significa que ou seja, isto para dizer que através de reflexos viscerosomáticos nós efetivamente podemos ter disfunções pélvicas, ou seja, por exemplo, dor pélvica crónica, cuja origem, ou seja, a dor até se manifesta em estruturas musculoesqueléticas, mas a origem é a víscera, ok? E então chama-se facilitação medular, porque nós vamos ter um nível metamérico que vai estar hiperexcitado, ok? E, portanto, é potencial provocador de lesões. Nós podemos ter facilitações medulares e não temos necessariamente sintoma nenhum, não é? E o exemplo muito típico disso é, mais uma vez, as cicatrizes. Quando nós temos uma cicatriz, nós temos uma lesão na pele, não é? Na pele e nos tecidos subcutâneos e dependendo da profundidade, inclusive nas vísceras, não é? Mas o que é certo é que nós vamos ter ali um estímulo, né? Em termos de faixa, vamos ali ter um estímulo nociceptivo. E esse estímulo nociceptivo pode, durante anos e anos e anos, e há muita gente que tem cicatrizes dolorosas durante anos, e está a dar informação para o nível do dermátomo daquele nível. Vamos imaginar, por exemplo, uma cesariana, cujo dermátomo é ali nas torácicas baixas, porque depois os dermátomos torácicos tendem a descer, não é? Portanto, ali a zona da cesariana vai estar mais ou menos ao nível de T12, L1, e vai estar a dar informação constante, nociceptiva naquela região. E isso vai facilitar aquele segmento medular que um belo dia vai começar a dar sintomatologia, não é? E essa sintomatologia pode ser, efetivamente, uma dor tóraco-lombar ou pode ser uma alteração noutras vísceras, por exemplo, cuja inervação venha também do mesmo nível, não é? E então nós temos, por exemplo, que temos o plexo hipogástrico, não é? Inferior, que vai dar inervação ao útero. E portanto uma cicatriz no útero poderá vir a dar uma disfunção, não é? Em termos de útero, porque aquela víscera vai estar menos bem, vai estar
hiperestimulada, vai estar com estímulos errados, não é? E, portanto, a própria vascularização vai estar alterada, ok? E, portanto, nós osteopatas damos muita importância ao sistema neurovegetativo. Conhecermos o sistema neurovegetativo é fundamental, darmos-lhe importância na resolução dos problemas é fundamental. Até porque o sistema neurovegetativo, né, é formado pelo simpático e pelo parasimpático, e para que um corpo esteja em homeostase, eles têm que estar sempre em equilíbrio. Okay? Portanto, não podemos ter um simpático sempre alto, nem um parasimpático sempre alto. Nós oscilamos em função dos nossos desafios, não é? Quando estamos perante um stress ou perante algum tipo de stress na nossa vida, nós vamos aumentar o nosso sistema nervoso simpático. E ao aumentarmos o nosso sistema nervoso simpático, vamos naturalmente, como se tivéssemos que fugir de um leão, não é? Vamos retirar o sangue das nossas vísceras para os trazer para os músculos, porque nós temos que fugir do leão, estamos em situação de perigo. E é isso que o nosso corpo interpreta. E é normal, não é? É normal isso acontecer, o coração começa a bater muito forte, a respiração aumenta e o sangue que chega às vísceras abdominais vai ser diminuto, porque a nossa prioridade não vai ser digerir, nem vai ser ter bebés. Então, se nós estivermos em constante stress e o nosso sistema neurovegetativo não estiver nesse equilíbrio, nós não vamos poder estar bem, não vamos poder ter um bom trânsito intestinal, nós não vamos poder ter um útero funcional, não vamos poder ter um ovário funcional, não é? E podem começar a surgir disfunções do foro uroginecológico devido a este desequilíbrio neurovegetativo. E porquê é que os osteopatas, então, se dedicam muito a isso? Porque a nossa prioridade vai ser normalizar sistema neurovegetativo, ok? Eliminar as facilitações medulares e portanto, dedicamos muita da nossa atenção à víscera e à fáscia, não é? À víscera, à fáscia e à interligação entre os sistemas, não é? E eu trouxe aqui um pequeno vídeo para mostrar do que é a faixa, que é... Eu pensava que isto não tinha som, mas afinal tem. Só para mostrar que isto é faixa, né? E reparem que as estruturas vasculares passam entre a faixa, né? Ou seja, a faixa o tecido facial é também algo que nós em osteopatia dedicamos muita atenção, quer nas lesões uroginecológicas, quer no geral. Porquê? Porque esta faixa é o tecido conjuntivo que recobre todos os nossos músculos, que se localiza entre os feixes musculares, entre as fibras musculares. Portanto, a faixa ela recobre superficialmente, mas depois também no meio dos músculos, no meio das várias porções do músculo. Ela recobre também os órgãos, né? O peritoneu é faixa, os próprios meninges são um tipo de faixa, um tipo específico de faixa, e portanto o mesentério, por exemplo, que se descobriu recentemente que é um órgão, é uma faixa, ou seja, este tecido fantástico é uma estrutura que está aqui nesta descrição, é uma estrutura unificadora e protetora e corretora do corpo. É uma estrutura que nos liga desde a cabeça até aos pés e através da qual cursam os nossos vasos sanguíneos. Portanto, se nós tivermos algum tipo de disfunção na nossa faixa, nós vamos ter uma diminuição do aporte sanguíneo para esta mesma estrutura. E, portanto, é fundamental tratarmos as faixas. E as faixas são o quê? As faixas são os ligamentos. Os ligamentos são os espessamentos da faixa, né? E por isso é fundamental
nós prestarmos mais atenção a esta estrutura, porque ela é de facto uma das grandes causadoras de problemas, nomeadamente uroginecológicos. Desculpa. Então, o que é importante ter em conta quando falamos em disfunções uroginecológicas? É importante termos em conta que as estruturas que constituem a nossa pelvis, não é? Portanto, seja a pelvis em si óssea, que sejam os ligamentos, sejam o períneo, não é? Os músculos que constituem o pavimento pélvico, sejam os órgãos pélvicos, eles são inervados, não é? Por diferentes estruturas. E as estruturas nervosas que dão inervação a todo o sistema uroginecológico vêm de diferentes plexos. E nós temos então, como eu disse há bocado, que as vistas pélvicas, ou seja, a bexiga, o útero e o reto, são inervados pelos plexos hipogástricos, superior e inferior, não é? Através do sistema nervoso neurovegetativo. Mas também a inervação do períneo que vem de nervos que vêm do plexo sagrado, nomeadamente que vem do plexo sagrado, nomeadamente o nervo pudendo, ok? O nervo pudendo, que vai inervar a musculatura do pavimento pélvico, uma parte da musculatura do pavimento pélvico. Vem também do plexo coxígeo, ou seja, de metâmaras coxígeas, não é? Nomeadamente, por exemplo, o músculo elevador do ânus é inervado por um nervo, que é o nervo do músculo elevador do ânus, cuja origem de inervação vem dos últimos segmentos sagrados e segmento coxígeo. E, portanto, e também temos intervenção do plexo lombar, ou seja, as metâmaras desde L1 até ao sacro, né? Portanto até C0, que é a raiz nervosa do sacro, podem dar disfunções pélvicas. E isso é muito importante porque muitas vezes, se nós não conhecermos a anatomia das estruturas que tratamos, realmente nós não conseguimos chegar a lado nenhum, não é? E é importante nós termos noção que as lombares altas, não é? Portanto L1 e L2, contribuem para a formação de nervos do plexo lombar que vão inervar estruturas uroginecológicas, nomeadamente, como eu vou mostrar a seguir uma imagem de um dermátomo, nomeadamente o nervo iliohipogástrico e o nervo ilioinguinal, que vão dar inervação sensitiva para a região do períneo, não é? E significa que quando estamos a tratar o períneo, nós temos que ver como é que estão aquelas lombares, como é que está aquela metâmara, como é que estão aquelas vértebras lombares, elas estão móveis, há ali espasmo muscular, como é que está a faixa naquela zona? Está bem? Está livre? Como é que está o trofismo, né? E tudo isso é muito importante, porque de facto, se nós pensarmos que a inervação vem lá de cima, se aquele nível metamérico não está bem, o nosso períneo também não vai estar bem. Okay? Depois, obviamente, que é preciso conhecer a vascularização, não é? E a vascularização dos órgãos pélvicos vem da bifurcação da artéria aorta, não é? Através das artérias ilíacas comuns, que depois se vão dividir em externa e interna, e da ilíaca interna e externa vão sair todas as artérias que vão vascularizar estes órgãos. E as artérias elas são também inervadas por sistema nervoso neurovegetativo. E quando nós temos alguma alteração metamérica naqueles níveis, desde lombar até ao cóccix, pode dar vasoconstrição, não é? Vasoconstrição nestas artérias, não é? Que inervam estas estruturas pélvicas e dar sintomatologia, ok? E esta era a imagem para mostrar que efetivamente nós aqui no períneo, na região do períneo, né, temos na parte sensitiva, portanto a pele da região do períneo, ela é inervada por nervo iliohipogástrico, ilioinguinal, pelo nervo pudendo, pelo ramo perineal do nervo femoral posterior, cutâneo femoral posterior, pelo coxígeo, né, pelos nervos colaneais, médio, inferior e superior,
cuja origem vem desde L1 até C0, ok? Então nós realmente, quando estamos a tratar disfunções uroginecológicas, temos que ter em mente que a nossa lombar tem que estar bem, a nossa toracolombar tem que estar bem, ok? Depois trouxe aqui algumas imagens para mostrar, portanto, as estruturas uroginecológicas propriamente dito, não é? Então nós sabemos que nós temos um pavimento pélvico, sim, mas temos 3 níveis faciais, que é o que vemos aqui nesta imagem à esquerda. Vamos ter 3 níveis faciais que vão formar o diafragma pélvico. E esses níveis, 3 níveis faciais vão ser formados por diferentes ligamentos, mas que estão todos interligados entre eles. Ou seja, nós realmente, quando temos uma disfunção do períneo, né, e não podemos pensar só no músculo. O músculo, portanto, os músculos, quer os superficiais, quer os profundos, e eles vão estar ligados por estes níveis faciais. E estes níveis faciais, né, vão em todas as direções, ou seja, quando nós olhamos aqui para esta imagem da direita, nós percebemos que o útero, ele está ligado ao sacro através dos ligamentos uterosacros, e ele está ligado à bacia através do ligamento largo que o recobre, e deste ligamento que nós vemos aqui, que é o ligamento transverso ou cardinal, e ele está ligado à pubis pelo ligamento redondo, e ele está ligado à bexiga pela faixa ou ligamento pubocervical. Ou seja, nós nunca conseguimos ter uma... Nós quando estamos a tratar uma disfunção uroginecológica, temos que ter sempre em mente estas relações que existem entre os diferentes órgãos pélvicos, ok? E não só entre os diferentes órgãos pélvicos, mas também a relação que os diferentes órgãos pélvicos têm com as estruturas circundantes, ou seja, quando nós tratamos um útero, nós temos que ver como é que está aquela pelvis, não é? Nós temos que ver como é que está a mobilidade da pelvis, temos que ver como é que está a mobilidade do sacro, temos que ver como é que está a mobilidade daqueles ligamentos, porque sabemos que se existir restrição na faixa, ou seja, nos ligamentos, isso vai repercutir sobre a tensão que chega àquela estrutura muscular. Okay? E estas imagens era mais para que as pessoas que nos estejam a ver poderem ter noção de que realmente existem ligações faciais e ligamentares entre os diferentes órgãos pélvicos, em que uma disfunção de um vai repercutir necessariamente sobre a disfunção de outro. E outra coisa interessante de ver é que nós conseguimos ver nesta imagem, é que as faixas que recobrem os abdominais, os músculos abdominais, se continuam com a faixa que recobre o períneo. E vamos ver, por exemplo, aqui, nós temos aqui a faixa de Scarpa, que é uma faixa que recobre o reto do abdômen, que é esta que está aqui azul, que se vai continuar com a faixa superficial do períneo, a faixa de Colles, ok? Temos a faixa, por exemplo, esta faixa aqui, que é a faixa transversal, okay? Que é uma faixa mais profunda e que se vai continuar com a faixa superior do diafragma pélvico. Ou seja, nós temos aqui um emaranhado de faixas que faz com que, efetivamente, para que haja saúde pélvica, nós temos que pensar para além do períneo, ok? Nós temos que pensar nos órgãos, na relação entre os órgãos, na relação dos órgãos com as fáscias e a relação das faixas entre elas, não é? E era essencialmente isto que eu queria mostrar com esta imagem. Esta é igual, nós conseguimos ver aqui as cores a verde, que nos mostram a continuidade entre as faixas. E outra coisa que é muito importante também, e que nós osteopatas temos muito essa noção, que é a relação íntima que tem o útero com o sistema digestivo, não é? E nós vemos aqui que quer o útero, e no homem não é o útero, mas é a bexiga e também o reto, não é? E portanto eu estou a focar mais na mulher, efetivamente, porque
tendo a tratar mais mulheres, mas no homem as coisas são muito similares e a anatomia é muito parecida. Mas a verdade é que as estruturas pélvicas elas encontram-se por baixo das estruturas digestivas, não é? Portanto, e nomeadamente temos o reto, não é? O reto que é a parte final do intestino, que é um órgão pélvico, não é? Então, os nossos intestinos eles são recobertos por um tecido, por um envelope, que é o peritoneu. E o peritoneu, que é o que nós vemos aqui desenhado, e ele está exatamente por cima do útero. Então, quando nós temos disfunções em termos de digestivos, quando nós temos obstipação ou quando nós temos diarreias, quando nós temos um trânsito intestinal que não é bom, isso vai repercutir necessariamente sobre os nossos órgãos pélvicos. Primeiro, porque, por exemplo, uma obstipação vai criar uma alteração em termos de peso que recai sobre estas estruturas, mas também porque o peritoneu compartilha faixa com o útero, que é recoberto pelo ligamento largo, que está justaposto com o peritoneu. Então, muitas vezes o útero tem aderências, não porque haja uma cicatriz real, mas simplesmente porque esta pessoa tem transtornos gastrointestinais que fazem com que exista contraturas no músculo liso do intestino, que repercute sobre a faixa, portanto sobre o peritoneu, e o peritoneu acaba por repercutir sobre o útero e fixá-lo naquele lado, ok? E isso vai levar inevitavelmente a uma disfunção pélvica, que pode ser uma dismenorreia, que pode ser uma dispareunia, ou seja, pode ser uma dor nas relações sexuais, ou pode ser uma alteração, dores na menstruação, que são uma coisa tão comum e que são consideradas tão normais e que não tem nada de normal. Não é suposto nós termos dores nas relações sexuais e também não é suposto termos dores no período. Porque é que haveríamos de ter dores? Nós temos dores porque quando o nosso útero precisa de ter mobilidade, por exemplo, na menstruação ele contrai para libertar o endométrio, a contração do útero leva junto com ela retrações faciais e isso vai dar dor, não é? E uma das dores muito típicas é a dor de costas. Porquê a dor de costas? Para já, por causa da ligação que tem o útero com o sacro, mas principalmente por causa desse reflexo viscerossomático, ou seja, por causa desta inervação compartilhada entre a faixa lombar e o nosso útero, não é? E, portanto, é isto que nós osteopatas fazemos, não é? Tentamos perceber qual é que é a origem do problema e perceber como é que está a mobilidade. Mobilidade é vida, não é? E realmente é preciso ter noção destas ligações todas entre tecidos. Depois, em fisioterapia, é assim, eu estou a falar da osteopatia, mas eu sei que a fisioterapia também tem em consideração uma série destas coisas, não é? E como digo, né, eu não sou osteopata, sou fisioterapeuta, sou osteopata e sou profissional desta área, portanto o que eu partilho hoje com vocês são conhecimentos que são comuns muitas vezes a ambas as áreas, não é? E realmente quando nós falamos em disfunções pélvicas nós temos que pensar no diafragma, não é? No músculo diafragma, a influência que o músculo diafragma tem sobre o nosso períneo, porque quando nós temos um diafragma que está demasiado tenso, ele está a empurrar as viscas abdominais e, portanto, está a exercer uma pressão muito maior sobre as nossas estruturas pélvicas e sobre o nosso períneo, que, com o passar do tempo, passa a estar disfuncional, porque tem demasiado peso sobre ele não consegue manter o seu tónus normal e a sua função. Não é? Portanto, é muito importante termos essa noção de relação entre o diafragma, o transverso do abdômen e as costas, não é? E tem que haver um equilíbrio entre este cilindro, entre o diafragma, a tensão do transverso e a tensão do multifídios deve ser igual para que haja um equilíbrio postural e para que e o diafragma pélvico e o diafragma torácico também devem ter uma tensão similar para que não haja uma alteração desta tensegridade facial e para que efetivamente o nosso períneo possa estar íntegro. E esta imagem é apenas para mostrar a mobilidade que têm os nossos órgãos pélvicos. Isto é uma manobra de Valsalva e como podem ver,
nós temos o reto atrás, temos a vagina com o útero acima e a bexiga à frente. E com a manobra de Valsalva, ou seja, quando empurramos com o diafragma, os órgãos descem, não é? Portanto, isto é importante ter noção, para já que não devemos fazer manobra de Valsalva, não é? A não ser para teste, e que realmente temos um abdômen muito pesado e termos um diafragma disfuncional, não é? Em contração, a empurrar as viscas, leva necessariamente a que isto tudo deixa, não é? E, portanto, que o nosso períneo fique disfuncional. E a importância das cicatrizes é algo que nós, osteopatas, e eu em particular, dou imensa importância. Imensa importância a estas cicatrizes, quer elas sejam de cesariana, quer elas sejam episiotomia e quer elas sejam de qualquer outra coisa. As de cesariana parece-me óbvio, não é? Há um corte dos vários músculos do abdômen, há um corte do útero, há uma sutura posterior e há uma aderência brutal entre estas estruturas, o que faz com que efetivamente a liberdade do útero vai estar condicionada. E se a liberdade do útero está condicionada, vai haver uma alteração do peso que recai sobre o diafragma pélvico, nomeadamente sobre o músculo do pavimento pélvico, e também por aquela questão que vos falei, nociceptiva, ou seja, se nós temos aqui uma cicatriz, vai haver um estímulo nociceptivo, e esse estímulo nociceptivo vai dar uma facilitação medular, e ao dar uma facilitação medular, irá provavelmente ao longo do tempo, e não é necessariamente no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quinto ano, mas algum dia, possivelmente, vai haver desenvolvimento de dor lombar e disfunção pélvica. Porque, por esse compartilhamento de inervação entre estruturas pélvicas e o dermátomo, não é? Ou pelo facto desta faixa também ter sido cortada, não é? A faixa dos abdominais ter sido cortada e ser compartilhada com o períneo. Como vos falei há um bocado, as faixas abdominais, elas continuam-se pelas faixas superficial e profunda do períneo. Portanto, se nós temos ali um corte e uma sutura e uma aderência, como é que é possível que o nosso períneo esteja bem? Ele nunca vai estar bem. Nós temos que é fundamental trabalhar cicatrizes, é fundamental dar mobilidade, é fundamental retirar estímulo nociceptivo. E tenho aqui então, por razões óbvias também, porque cortam o músculo do pavimento pélvico, e ao cortar o músculo do pavimento pélvico pode dar uma série de sintomatologias que podem ser incontinência urinária, pode ser dor pélvica, pode ser vulvodínia, pode ser inclusive um vaginismo pós-parto por esta tensão nesta estrutura, principalmente se esta episiotomia não for trabalhada, não é? Eu trouxe aqui este raio-x que está... Ai, desculpem, não é raio-x, é uma ecografia que está aqui, que é de uma paciente minha e que mostra a brutalidade de uma aderência. Então, se vocês olharem aqui para a frente, temos aqui a bexiga, aqui temos o útero e atrás temos o reto. O útero deve estar em anteflexão, ou seja, o útero deve repousar sobre a bexiga. E este útero está completamente verticalizado, barra já um pouco retrovertido. Porquê? Porque está completamente aderido à bexiga e à cirurgia da cesariana. Isto nós vemos a branco são as aderências cicatriciais. E então o útero está completamente colado, quer à bexiga, e quando eu digo útero, digo aqui mais perto do colo do útero, né? E depois temos aqui o corpo e o fundo do útero já verticalizado e a querer vir cá para trás, a fazer pressão sobre o reto. Portanto, isto é uma paciente que, para além de ter uma dor crónica pélvica brutal, tem altas disfunções gastrointestinais, nomeadamente defecatórias. Mas como não é? Porque nós temos aqui este útero de tal forma aqui a fazer pressão sobre o reto, que obviamente que este reto não está bem, não é? E portanto o que acontece é que gradualmente se vão acumulando ali fezes que não deveriam lá estar, não é? Porque o reto é um tubo não de acumulação, mas de passagem, não é?
E, portanto, esta paciente claramente que precisa de um tratamento visceral, não é? De mobilização destas vísceras, de tratamento profundo, inclusive, destas aderências e, possivelmente, isto é uma paciente recente, portanto, eu vi-a 2 vezes, a sintomatologia dela melhorou, mas ainda não está bem. E possivelmente, se isto não passar, cirurgia para retirar estas aderências. Mas destas aderências, se tivessem sido trabalhadas logo no início, o útero não estaria assim. Isto é uma desorganização facial brutal. E então a osteopatia nas disfunções uroginecológicas, o que é que vai ter em conta? Vai ter em conta, obviamente, a mobilidade da pelvis, do cóccix, do sacro, devido à relação anatómica e também pelas raízes nervosas que estão em relação com as vísceras e com as estruturas pélvicas. A faixa, né? Todo o esqueleto, portanto, esta sinergia de diafragmas torácico e diafragma pélvico e também o diafragma orofaríngeo também devem estar em sinergia, não é? Portanto, devem estar móveis e funcionais. Vai ter em consideração o sistema endócrino necessariamente, porque e o sistema endócrino, para o trabalhar, nós vamos utilizar técnicas que trabalham o sistema nervoso neurovegetativo. Vai ter em atenção, obviamente, o períneo e mobilidade de vísceras, o crânio, porque a inervação parasimpática das vísceras todas, ou praticamente todas, antes de chegarmos às vísceras pélvicas, ou seja, todo o sistema digestivo é inervado pelo parasimpático. O parasimpático é um nervo craniano que tem origem no crânio e que desce ao longo do organismo até chegar até às nossas estruturas, inerva todos os nossos órgãos parasimpaticamente, exceto os órgãos pélvicos, e portanto, se nós temos aqui problemas gastrointestinais que possam estar a influenciar a nossa disfunção pélvica, vamos ter que libertar este nervo vago, por exemplo, né, entre outras coisas. E portanto, o sistema digestivo é fundamental garantir que esta pessoa tenha uma boa flora intestinal, que tenha um intestino que tenha uma boa flora intestinal, que tenha um trânsito intestinal, que tenha boa função digestiva no geral, está bem? O fígado, o estômago, tudo isso importa. E em que áreas é que atua a osteopatia uroginecológica? Tal como a fisioterapia, não é? Vai intervir na gravidez, no parto. Intervimos em infertilidade cuja causa é desconhecida. Porquê? Porque, tendo em consideração tudo aquilo que eu disse até agora, realmente é importante nós termos noção de que se um útero está em disfunção, quer seja por uma aderência facial, quer seja por outra razão qualquer, pode ser endócrina ou pode ser múltipla, não é? Realmente estas aderências e esta alteração facial, e considerando que a inervação passa entre que as artérias passam entre os vários níveis de faixa, um útero que não está vascularizado, um útero que não é fértil, um útero que não é móvel, não pode ser fértil, não é? Ou seja, realmente é muito importante garantir que as vísceras pélvicas estão móveis e estão funcionais para a fertilidade. Nós não prometemos fazer bebés, mas de facto, quando se trabalham estas vísceras, muitas vezes acontece o que era impossível até então, porque se há uma hipomobilidade, não há uma boa vascularização, não há uma boa inervação e, portanto, a víscera não é funcional. Na menopausa, através de normalização do sistema nervoso neurovegetativo e, portanto, em termos também endócrinos e hormonais, na dor pélvica, no homem na prostatite, isto foi retirado de alguns estudos, na dor lombar, na dor pélvica e no pós-parto. E eu, enquanto fisioterapeuta e osteopata, atuo também, não é, nestas disfunções que estão mais direcionadas para a fisioterapia, como a incontinência urinária, o prolapso dos órgãos pélvicos, a dor pélvica crónica, a disfunção sexual, a dismenorreia, a vulvodínia, tratando
né, de normalizar todas estas estruturas que estão, que possam estar disfuncionais, né? E só coloquei isto aqui a título de curiosidade, porque fala-se muito em fortalecer o períneo, mas da minha experiência clínica, muitas vezes nós não precisamos de fortalecer o períneo, nós precisamos é de o relaxar. E a hiperatividade dos músculos do pavimento pélvico é uma reação muitíssimo mais comum do que propriamente uma hipoatividade. Porque estes músculos são antigravíticos, lutam contra a gravidade e em situação de disfunção tendem a espasmar-se, né? E então, isto foi retirado por acaso encontrei este artigo e achei interessante, que é um artigo, que é um guia para tratamento da vulvodínia em fisioterapia, e mostrava sinais comuns de hiperatividade do pavimento pélvico. E os sinais comuns são urgência, irritação ou dor urinária, poliúria, ou seja, o aumento da frequência urinária, obstipação, dificuldade evacuadora, claro, porque se o nosso ânus não relaxa, nós não vamos conseguir, ou o pulmão retal não está relaxado, nós não vamos conseguir defecar em condições. Dispareunia, obviamente pela tensão, não é, dos músculos que envolvem a vagina, dor na posição sentada, dor vulvar, perineal ou anal, comichão no clitóris, dor ou sensação de queimação, não é? Anorgasmia, ou seja, uma dificuldade ou impossibilidade de atingir o orgasmo ou mesmo ter dor no orgasmo, intolerância ao vestuário e ao exercício, ou seja, a hipertonia desta musculatura pode dar uma série de complicações. E, portanto, é fundamental nós trabalharmos o relaxamento desta musculatura. Muitas vezes os fisioterapeutas estão muito focados na perda de força. E, efetivamente, o músculo está hiperativo, ele não tem força, obviamente, porque está em isquémia, não é? E está altamente cansado, não é? Mas fortalecê-lo não vai levar a lado nenhum, portanto, muito do nosso trabalho deveria passar por relaxamento, por trabalho facial, por eliminação de pontos gatilho, por trabalho de relaxamento também das estruturas envolventes e trabalho do diafragma e trabalho de automeditação e consciência, né? Porque de facto devemos focar-nos mais no relaxamento do períneo e fazer mais técnicas direcionadas para isso do que propriamente para o fortalecimento, ou avaliar muito bem uma situação e outra, está bem? E a perspectiva então da osteopática é sempre procurar a causa primária do desconforto, seja qual for, ou da disfunção, fazer as relações entre as relações ósseas, viscerais e faciais, trabalhar cicatrizes 100% do tempo, ou pelo menos avaliar, perceber como é que elas estão, e uma cicatriz pode estar muito bonita por fora e por dentro ser um emaranhado de doenças. Normalizar a inervação somática e neurovegetativa, garantir mobilidade e aporte sanguíneo, e pensar em todos os sistemas potencialmente envolvidos nesta disfunção. E só para terminar, porque eu já estou a falar há muito tempo, a Laira deve estar farta de me ouvir. Não, estou adorando. Estou adorando, não se preocupa. Se a Laira já não me pode ouvir, esta gaja não se cala. Não, por mim pode continuar. Porque realizar a osteopatia na gravidez. Então, tirando pelos vários sintomas que pode ter uma grávida, não é? Que podem estar em relação com todas as questões que falámos anteriormente, mas se nós pensarmos, por exemplo, em disfunções e queixas típicas de grávida, não é? Ter dor lombar, ter dor na região anterior, não é? da barriga, ou seja, pubalgia ou dor aqui na região da anca, da virilha, ou ter dor no cóccix, tudo isso muitas vezes tem a ver, quando olhamos para uma mulher grávida e olhamos para o ligamento redondo, vejam a tensão que tem este ligamento redondo, não é? E onde é que ele está inserido? Está inserido no pubis, não é? E este ligamento, que tem, obviamente, uma capacidade de se estirar, não é? Através é hormonodependente, não é? Pela relaxina que existe durante a gravidez, não vai ter capacidade de se relaxar e de se estirar, mas se houver uma tensão facial, não é? No ligamento redondo, a probabilidade é que este útero esteja a ser puxado para baixo, não é?
E ao ser tracionado para baixo, a probabilidade de haver uma dor na região da pelvis, desculpem, do pubis ou na virilha é muito provável, não é? Então, uma das coisas que nós vamos ter que verificar, não é? Verificamos pelo menos em osteopatia, é de facto como é que está a tensão do ligamento largo, como é que está a tensão do condo, não é? Porque muitas vezes isso é causa de dor. E o cóccix, não é? Que também é uma queixa muito frequente das grávidas. E que muitas vezes quando vamos a trabalhar o pavimento pélvico, relaxamos aquele cóccix e aquela dor desaparece, não é? E nós em osteopatia, inclusive, vamos mobilizar o cóccix, não é? E vamos eventualmente manipulá-lo se necessário for, quando o cóccix está em anteversão, porque isso também vai dificultar depois o trabalho de parto, não é? Na hora do parto. E se nós conseguirmos trabalhar estas tensões fasciais e estas estruturas, vamos conseguir fazer com que efetivamente a grávida tenha uma postura melhor. E muito importante também, como é óbvio, não é? Prestar atenção ao transverso do abdômen, ver como é que está o transverso do abdômen, para garantir que esta barriga não está demasiado para a frente, porque isso também vai influir sobre a forma como o bebê se encaixa na bacia. Não é? Tudo isso está ligado, não é? Porque que há bebés que encaixam e outros que não encaixam? Porque que há bebés que estão mais à direita e que passam a gravidez toda do lado direito, não é? Tudo isso tem uma razão, não é? E a razão muitas vezes tem a ver com isso, com tensões faciais. E o que é que a osteopatia vai fazer na gravidez? Vai utilizar técnicas manuais, suaves, não invasivas, que podem ser intra ou extracavitárias. Obviamente que não vamos mexer em colos do útero, nem nada disso, mas podemos trabalhar, portanto, os ligamentos por via externa também. Manter o equilíbrio neurovegetativo, favorecer as alterações posturais e facilitar a adaptação a novos volumes internos. Melhorar a qualidade de vida da gravidez, que acho que nós podemos, fisioterapeutas também, obviamente, melhorar a qualidade de vida de uma grávida em grande escala. Não faz sentido grávidas em dores de costas, não há razão para isso. Mas nós em osteopatia vamos trabalhar também a astenia, ou seja, verificar porque a grávida está demasiado cansada, será que o parasimpático dela não está demasiado ativo? Isso também, inclusive, dá azia e refluxo, não é? Porque aumenta ali a atividade do estômago. E preparar o corpo para o parto, não é? Através da mobilidade da pelvis, de cóccix, do útero, diafragma e etc. E só para terminar, mais do que tudo, eu acho que este é o slide mais importante, não é? Nós osteopatas, gostamos de olhar para a mas acho que nós temos que ter noção de que o nosso trabalho, seja ele qual for, ele limita-se ao nosso trabalho, não é? E que é fundamental esta equipa multidisciplinar e que realmente haja o fisioterapeuta a trabalhar em conjunto com o osteopata, a trabalhar com psicoterapia, com o médico, seja ele urologista, ginecologista, obstetra, médico de clínica geral. O nutrologista, ou nutrólogo, ou nutricionista é fundamental, porque nas disfunções pélvicas já vimos que há uma relação muito importante com a parte digestiva e então é realmente importante nós podermos encaminhar os nossos pacientes para serem acompanhados quando existe ali uma perturbação, até mesmo pelas qualidades da mucosa, não é? E nós sabemos que as mucosas, quer da vagina, não é? Quer a mucosa digestiva, está muito relacionada com as questões gastrointestinais e com a nossa microflora, não é? Vaginal e intestinal. Portanto, um acompanhamento com o nutrologista é muito importante, com a enfermeira parteira, seja com quem for que esteja a acompanhar aquela grávida. Que era aquilo que tu dizias, Laira, no início, que era realmente nós não podemos fazer tudo, não é? Podemos fazer a nossa parte, mas não podemos fazer tudo. Olha, desculpa lá ter ocupado tanto tempo, eu não sabia que isto ia demorar tanto tempo. Mas pronto, já acabei. Melanie, muito obrigada. Eu peço desculpas que a Melanie veio no começo, a gente teve alguma interferência, eu tive que trocar aqui do computador para o telefone, do telefone para o computador. Então, por alguns minutinhos teve uma interferência de som e eu estava aqui a tentar ver o que está acontecendo, se é o telefone, se é o computador, ainda não entendi. Ok. Que às vezes eu estou sumindo e voltando, mas agora está funcionando. Ok, boa. O importante é que agora está funcionando. Melanie, muito obrigada. Eu sei que você está com seu filho à espera, ainda temos 5 minutinhos. Sim, temos, tranquilo. Olha, eu adorei, eu sempre falo, eu acho a osteopatia fantástica.
É um curso que, assim que eu tiver um tempinho, eu quero mesmo fazer, principalmente por essa parte visceral e da fáscia. Não adianta a gente só... E realmente, não é só fortalecer, o que eu sempre digo. Muitas vezes a gente só precisa relaxar o músculo. Muitas vezes, muitas. Eu acho, honestamente, assim, isto eu não fiz nenhum estudo científico na área, tu sim, eu não, mas realmente, da minha prática clínica, eu acho que 80% das minhas pacientes, elas têm a hiperatividade, né? Elas precisam de relaxar. Você trabalha com eletromiografia? Sim, eu tirei a formação, né, Mas usa em todas as suas pacientes? Não uso em todas as minhas pacientes. Eu uso. 100% do meu atendimento é feito com eletromiografia. E dá para contar nos dedos os pacientes que conseguem chegar ao zero de relaxamento na primeira sessão. Não relaxam. Sim. Não. Sim, desculpa lá, estavas a falar de eletromiografia, eu estava a pensar em eletroterapia. Eletromiografia, sim, biofeedback, sim. Não uso em 100% dos meus pacientes, não uso. Mas na verdade uso bastante o biofeedback e por palpação é também brutal, não é? A sensibilidade que nós também conseguimos ver. Por palpação a gente até consegue alguma coisa, mas a eletromiografia, porque se for a pressão a gente não consegue, mas se fizer o biofeedback por eletromiografia, dá para ver, não chega a zero. Nunca. Se não chegar a zero, não tem como falar que está relaxando. Chega, mas quando elas começam o tratamento, é muito difícil você encontrar uma paciente que tenha eletromiografia zero. Aí depois vão falar que é hipertonia, tem que explicar que tônus é outra coisa. Simplesmente elas não relaxam, porque o tônus muscular não pega na eletromiografia. Então, realmente, é ensinar a relaxar. E ensinar a relaxar é muito mais difícil do que ensinar a contrair. Sim, porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem relaxar, né? Elas não relaxam porque elas não conseguem, porque efetivamente... Porque elas nem sabem que elas estão tensas. Sim. E porque há ali estruturas, não é? O contexto não permite que aquele músculo relaxe, não é? Ele vai estar sempre a hipercontraturar, não é? Porque a memória que ela tem, a imagem do cérebro dela é que ela está relaxada, é assim que ela está o tempo todo. Sim, e aí você fala, você não está relaxada. É como relaxar qualquer outra parte do corpo. Você está lá com o paciente que tem uma hiperatividade de trapézio, relaxa, alonga, 5 minutos depois ele está aqui de novo. Porque não é só o músculo, é você mudar toda a dinâmica do córtex cerebral dele, entender qual é a posição de relaxamento, porque aquela tensão já está intrínseca nele, ele acha que aquilo é relaxado. Então não é uma coisa que... A contração é muito mais fácil. Agora, o relaxamento é muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas não faz sentido contrair quando está... Não faz sentido contrair quando já está contraído, não é? Portanto, esse trabalho de relaxamento, pré-fortalecimento é fundamental. Sim, é por isso que eu sempre preconizo, e está no protocolo, eu falo para todos os meus alunos, respeitem o 1 minuto de relaxamento. Eu sei que o paciente não quer ficar 1 minuto parado, o paciente prefere fazer mais uma série, mas não, tem que respeitar o relaxamento. E no relaxamento é para relaxar mesmo. E as pessoas ainda... estão cada vez mais falando da importância do relaxamento e não só do contrai. Mas e da respiração, não é? Da respiração, esta ligação direta que existe também com o diafragma, não é? E aí que é o outro interessante da osteopatia, né? Que você pega toda a parte visceral e facial. A face é uma coisa fantástica. Tratar a cicatriz da cesariana talvez seja mais importante do que o da episiotomia, porque da cesariana vai até o útero, mexe em tudo. O bebê para sair, saiu do útero, não é a cicatriz na barriga. E aquelas cicatrizes ficam lá. Você vê 2 dedos internos de aderência e a paciente tem várias disfunções urinárias, defecatórias, dores, e não sabe por que, eu fiz uma cesariana, por que eu tenho dor? Claro, o meu purinho devia estar bem. Não está. Não, Laira, eu digo sinceramente, é muito mais provável ter uma... E é isso que as pessoas não percebem muitas vezes, que é muito mais provável ter uma disfunção pélvica quando se tem uma cesariana do que um parto vaginal. A probabilidade deste parto vaginal até não ter corrido mal e de se restabelecer o períneo
às vezes é maior do que quando tens uma cesariana em que realmente tens ali uma aderência que é impossível. Mais dia, menos dia, vai haver ali uma sintomatologia. É que esse eu acho que é um grande problema da cesariana, é que é mais dia, não é menos dia. Porque quando é o parto vaginal, os pacientes já estão mais ligados e já vão procurar alguma coisa depois. E elas sempre pensam, não, eu fiz cesariana, não tem problema nenhum. Muitas vezes elas nem procuram a fisioterapia, porque elas nem associam aquela dor que ela tem, uma dor nas costas, uma dor na relação sexual, elas nem associam porque elas fizeram cesariana, porque elas têm dor. E às vezes elas vão procurar ajuda 5, 10 anos depois. E viveram toda uma vida, às vezes com dores nas relações sexuais, relações completamente minadas. Sem ter ideia de que era da cesariana. Isso eu concordo. E outra coisa é que eu pego bastante, não sei se você pega, quando é o parto vaginal e não há nem laceração, nem episiotomia, mas há uma fibrose do estiramento que esse músculo leva. E as pacientes pensam, mas eu não fui cortada, não rasgou, por que eu tenho essa dor? E na hora que a gente pega interno, há uma fibrose imensa. E você explicar para o paciente que não é porque não rasgou, não é porque não cortou, que o músculo está íntegro. Não, até porque assim, houve uma gravidez, não é? Houve uma gravidez, houve ali um peso, houve ali toda uma alteração mecânica, não é? Biomecânica, que realmente fez com que aquela estrutura tivesse potencialmente em disfunção, não é? Ou que tenha tido uma sobrecarga muito grande e, portanto, é realmente importante ser avaliado no pós-parto, né? Por fisioterapeuta, porque assim, por médicos são avaliados e também é importante, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, são duas coisas. E por um fisioterapeuta tem a formação na área, né? Porque tem que ter uma formação em uroginecologia, não pode ser qualquer fisioterapeuta também. Claro. Porque, sim, a avaliação do médico é extremamente importante, mas ele não tem a função de ver o músculo. Quem tem a função... E isso eu vi por esse ciclo de palestras, todos os médicos que eu conversei, eles realmente agora, cada vez mais, entendem o valor e o papel da fisioterapia, estão recomendando muito, já tem muitos médicos que mandam paciente logo no pós-parto. Então, eu acho que nós já estamos cada vez mais mostrando a nossa importância. E eles estão vendo. As conversas que eu tive sobre cirurgia, a maioria deles fala, antes da cirurgia tem que fazer fisioterapia, vamos tentar o tratamento conservador. Eles admitem que eles operaram muito, porque era época, porque a fisioterapia não tinha a força que tem. Nós temos que ver a nossa responsabilidade de não falarmos aquilo que nós fazemos. Então, nós temos que divulgar o nosso trabalho, tanto para os médicos quanto para os pacientes, mas acho que sim, eles já estão vendo a grande importância do nosso tratamento. Sim. Alguns. Estás-me a ouvir? Tô. Alguns já começam a ver, e eu tenho médicos, felizmente, que já me reencaminham pacientes, até mais talvez relacionado, não, quer dizer, sim, em disfunções pélvicas no geral. Mas infelizmente também apanho muitas mulheres que sofreram durante muitos anos e que chegam às minhas mãos porque chegam um dia já estão fartas e dizem, não, isto tem que ter uma solução. E era estávamos a dizer, não é? E estão ali a viver com uma disfunção pélvica, sei lá, uma dispareunia, né? Eu digo, às vezes com vidas minadas, não é? E às vezes por coisas tão simples que podiam ter sido resolvidas. Mas sabe que eu vejo assim que alguns médicos ainda não indicam e não falam da fisioterapia, mas os nossos próprios colegas tratam pacientes e são poucos os que têm a visão de que talvez isso seja o períneo, talvez isso seja a pelve, você precisa pelo menos de uma avaliação. Eu tenho um grande amigo, um dos meus melhores amigos, e é fisioterapeuta e osteopata, que é o meu fisioterapeuta, Alexandre Constantino, e não tem uma paciente que ele, quando ele tem dúvida, ele fala, faz uma avaliação do períneo, ou me indica, ou indica algum outro colega, e fala, ele não tem essa formação, embora ele seja ótimo em toda a parte do corpo, ele trata uma disfunção pélvica que eu tenho, mas que não está relacionada ao meu períneo. O períneo eu cuido do resto. Felizmente. Se calhar também estás a precisar de uma avaliação. Não, na verdade, não está relacionado ao períneo, não. Até estava porque tem a ver com a minha endometriose, mas eu fiz a cirurgia, essa parte eu tratei e estava precisando dele para lá fazer o ajuste final. Então, não é tudo períneo,
e também não é tudo o resto. A gente tem que sempre ter aquilo. Exatamente. E os nossos colegas têm dificuldade também em entender, às vezes, a importância. Eu, por acaso, como tu sabes, dou aulas, não é? Numa universidade, e os meus alunos. E também dou saúde pélvica, e infelizmente são 3 horas, não são 3 horas, mas são muito poucas aulas, não é? Mas tem. E uma das coisas que eu tento mais chamar-lhes a atenção, porque eles não vão saber tudo na vida naquelas horas, mas o que eu mais lhes chamo a atenção é isso, é que vocês, mesmo que não gostem desta área, mesmo que não se interessem, nem querem saber, não querem trabalhar, tenham noção que ela existe, tenham noção da importância que ela tem na vida das pessoas e encaminhem. Não é? Exato, eu não gosto de pneumo. Se eu tivesse que viver de pneumo, não sei, acho que até desistiria da fisioterapia. É verdade, a secreção pulmonar para mim é uma coisa que eu tenho imensa dificuldade. Secreção vaginal, anal, sangue. Agora, tranquilo. A secreção pulmonar para mim, assim, é um dos grandes desafios, e foi o que eu tive na minha faculdade. Mas sei da importância, e sei da importância da respiração, e sei da importância para o pavimento pélvico de uma boa respiração. Então, quando é necessário, eu tenho que entender aquilo e tenho que encaminhar. Então, infelizmente, a nossa área realmente são poucas as universidades, as faculdades que no curso de fisioterapia dedicam uma carga horária mais decente. Mas eu também acho que sim, é completamente indecente, não faz sentido, mas também compreendo que haja algumas barreiras, às próprias aulas, não é? Mas sim, mas temos que lutar contra isso e temos que quebrar tabus, e também temos que as pessoas têm que perceber que tratar o períneo é a mesma coisa que tratar um braço. Pode não se querer entrar nessa área, mas é tão importante que não se pode ignorar, não é? Exato. Eu vou mudar a sua frase e vou falar que eu vejo que haja tabu. Eu não compreendo por quê, porque uma parte do corpo humano. Eu também não compreendo. Para mim é incompreensível, num curso da área da saúde, você ter um tabu sobre uma parte do corpo humano que todas as pessoas têm. É como... completamente, sim. Eu não vou tratar olho, eu não vou tratar pé, porque eu tenho agonia. Eu acho que as questões que se levantam é mais em termos práticos, como é que são geridas as aulas práticas, é isso, e depois também um bocado de ignorância, não é? Eu acho que ainda temos muito caminho pela frente. Mas só para teres noção, não é? As aulas práticas na universidade onde dou aulas não são obrigatórias. E os alunos participam nas aulas práticas se eles quiserem. E o que é que tu achas que acontece? Ninguém faz. Não. Faz. Apesar de eu lhes... Sim, e nesse aspecto é mau, deveria ser obrigatório para eles dedicarem mais atenção, porque depois, como não é obrigatório, também não interessa. Como não interessa, ficar ali naquele canto. Mas era que eu comecei a apresentação por falar-te nisso, não é? Da desconstrução de mitos e dos nossos próprios medos e das nossas próprias limitações, não é? E eu quando comecei a trabalhar nesta área, eu também tinha no início vergonha e medo. Como é que eu vou abordar isto? Como é que eu vou fazer uma palpação do períneo, não é? Hoje em dia é igual a um braço, igual a uma perna, igual a um pé. Exato. Eu acho que por ter meu pai ginecologista, eu sempre falo, primeira cesariana eu assisti, eu tinha 14 anos, o primeiro parto normal eu tinha 16. Eu adorava ir para o hospital com ele. Então, isso para mim, eu só fui descobrir que isso era um tabu depois que eu saí da faculdade. Porque, não, qual é o problema? Meu pai claro. faz isso. É isso, mas existe muito, e tem essa intenção, questões sociais e questões educacionais, não é? Toda aquela questão de... Mas você viveu na França, e lá é uma coisa completamente diferente. Sim, mais ou menos. É diferente em termos de fisioterapia, assim, as coisas estão muito mais evoluídas, como sabes. Estão muito mais, ou seja, há muito mais encaminhamento para a fisioterapia, mas também é só no pós-parto, porque na realidade as disfunções pélvicas e todas as outras áreas em que nós atuamos, creio que também existe ainda muito desconhecimento. Mas pronto, a verdade é que há mais fisioterapeutas desta área, portanto o caminho faz-se mais rápido do que cá em Portugal, em que
Só agora é que começam a haver profissionais desta área, não é? Eu sempre falo, isso não é bem uma verdade. A Associação de Saúde da Mulher, o Grupo de Saúde da Mulher da Associação deve ter mais de 20 anos. Sim, sim. Eu dou curso desde 2011. Eu acho que o fisioterapeuta está começando a se mostrar. É isso, está começando a sair e falar aquilo que ele faz, porque ele estava lá. O único problema é que sempre trancadinho. Sim, não é só isso. Dedica-se muita atenção à incontinência urinária. Ainda se associa muitas disfunções pélvicas à incontinência urinária e nessa área já existe imensa coisa, e imensa reabilitação, e imensa informação, e imensos estudos, não é? Mas ainda falta muito trabalho a fazer no outro tipo de disfunções, não é? Sim, as dores pélvicas, a sexualidade, muita coisa, tem sim. Pessoal que está aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou me manda alguma coisa no chat, ou levanta a mãozinha, que eu vou abrir mais 5 minutinhos, porque eu sei que a Melanie tem que ir lá ver o filhote dela. Então, se alguém... Eu acabei monopolizando o tempo que eu pedi. Então, se alguém quiser, Ana Rita, Marta, Dante, Lia, Clara... Se houver alguma questão e que as pessoas não queiram colocá-la, também podem colocá-la depois e se for necessário eu responderei mais tarde, não há problema. Exato, ou podem mandar no chat se não quiserem falar, ou podem mandar para a Melânia. Você deixou o seu e-mail nos slides, se alguém quiser... não deixei, não. Fala aí rapidinho se alguém quiser te mandar. Ok, então eu tenho uma página que é www.osteopata-porto.pt e depois o meu e-mail é melaniemarinho85, melaniemarinho85@gmail.com. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode contactá-la diretamente, que eu tenho certeza que ela vai responder. Melanie, muito obrigada. Olha aqui, no chat, Bernardina. Ok. Consegue escrever no chat, que aí elas conseguem. Portanto, isto é o site e o e-mail. Esqueço-me sempre desta funcionalidade do Zoom. Eu também, eu uso muito pouco. Pronto. Já está. Pronto, obrigada eu, foi um prazer e manteremos em contacto. Obrigada por tudo. E obrigada. Espero que tenhas gostado e que tenha trazido algo de bom. Eu adorei. Tá aqui a Cristina falando que não conseguiu ver toda a aula. Todas as aulas depois ficam disponíveis no meu canal do YouTube, Doutora Laira Ramos. Já tem lá bastante coisa. Você vai adorar, Melanie. Tem umas aulas de anatomia do Dr. Ricardo Pereira, que são por vídeo. Sim. Tem. Pra gente que é físico, não entende muito lá dentro, não tem tanto isso. Dá para ver o corpo humano, que vale mesmo a pena. Sim, então... eu já vi alguns, ainda não vi esse, mas já vi alguns e, entretanto, quando tiver aqui os bocadinhos, vou vendo o resto. Vai vendo. Tem uma aula dele é de endometriose, mas duas são de anatomia por vídeo. E olha, vale mesmo muito a pena. Ele explica, ele sabe muito de anatomia e ele explica todas as estruturas e fala das fáscias. Para o nosso tratamento faz assim uma diferença muito grande que a gente consegue, porque a gente só vê em 2D, mas a filmagem, quando eu vejo ao vivo, eu consigo ainda ver em 3D. Então é mesmo assim, é muito legal, vale a pena. Vale a pena para a gente ver o corpo de dentro para fora. Pessoal, um beijo grande. A semana que vem nós teremos a Carol lá do Brasil para falar de oncologia, fisioterapia na oncologia. Eu vou divulgando na mídia social do Períneo. Beijo para vocês. Obrigada. Tchau. Obrigada, Deus.